35. 35, é verdade. 35. Eu esqueci dessa vez. Ah, tô ligado. 35, é bom que a gente não esqueceu. Hoje os jogos foram difíceis, né? Foram. Mas teve, assim, assim, 2 jogos emocionantes que eu adorei de ver. Que foi Catar e Senegal. Sim, esse foi um bom jogo. E País de Gales e Irã, o negócio pegou fogo no final. Mas foi muito bom de ver. É legal porque quando a gente vê uma seleção que nem o Irã despontando, tem uma emoção, tem um coração a mais, né? Então a gente gosta de ver esse tipo de coisa. O que eu acho interessante, uma coisa até que o Rodolfo, que é um amigo nosso, comentou hoje comigo, as torcidas são diferentes na Copa do Mundo, né? As pessoas sofrem mais, torcem mais, a alegria é diferente. Porque o brasileiro, ele tem uma relação diferente com a Copa do Mundo. A relação do brasileiro com a Copa do Mundo é a gente vai ganhar. Então, qualquer coisa que não seja perto de ganhar jogando bem, a gente fica decepcionado. Só que a gente não para pensar que tem Arábia Saudita, Catar, Senegal, que são seleções, principalmente as asiáticas e africanas, são países populosos, e inclusive, que gostam de futebol. É. Porque tem país A gente acha que é só o Brasil, né? Exatamente, porque tem país que chega na Copa, mas aí não tem uma cultura de futebol. Estados Unidos não tem uma cultura de futebol, Canadá não tem uma cultura de futebol. O próprio País de Gales não tem. O País de Gales até tem, mas é uma seleção ruim. É bem demais, ruim. Bem ruim. Eu acho que ele tem ruim. até jogadores interessantes, mas é uma seleção super complicada de ver jogar. Concordo. Assim, eu tinha até apostado que talvez o País de Gales, por ter nome de jogadores que joguem em clubes europeus grandes ou já jogaram, eu tinha até dito que talvez fosse o País de Gales que passasse, né? Mas depois do primeiro jogo que a gente viu na Copa... A gente colocou até o Irã como saco de pancada do grupo, né? A gente colocou o Irã como saco de pancada do grupo. Mas ficou nítido, assim, eu acho que no jogo de hoje... Mas bora fazer a cronologia primeiro, Vamos, mas eu queria destacar que a gente pontuou aqui, pra galera não achar que a gente é resultadista, que aquele 6-2 da Inglaterra não refletia necessariamente que a Inglaterra era uma favorita e não refletia que o Irã era uma seleção ruim, porque o Irã, ele jogou pra cima da Inglaterra, ele apresentou um bom futebol até onde ele pôde. E a Inglaterra se aproveitou porque ela é uma seleção muito mais estruturada que a do Irã. E isso se confirmou pra gente nessa rodada. A gente tem o primeiro jogo do dia, 7 da manhã. É País de Gales e Irã. País de Gales e Irã, que foi um jogo complicado, porque assim, o Irã criou muita chance, tem até aquele lance que são 2 bolas na trave e uma defesa do goleiro. Ele pressionou, ele criou mais situações do que o País de Gales. E claro que isso aconteceu de uma forma muito mais potente depois da expulsão do goleiro, já no final do jogo. Totalmente displicente o goleiro mas naquele durante o jogo, o Irã teve as melhores chances, né? Sim. O Irã meteu muita bola na trave, bola que ia um pouquinho por cima. Ele criou mais situações que o País de Gales. Sem dúvida alguma, não tem nem o que discutir. E aí, tipo, ficou nítido, assim, que o País de Gales tem uma dificuldade muito grande. Parece que, por exemplo, se for parar pra pensar, lá tem o Gareth Bale, sim, né? O próprio Moore, que é o centroavante que jogou hoje como titular, joga na Premier League também. Sim. O Harry Wilson, que é o ponto esquerdo que começou jogando hoje, joga no Fulham, né? Então tem o Ramsey, que jogou muito tempo no Arsenal, na Juventus, né? Então, assim, se tu for para pensar, o Ben Davies, que joga no Tottenham ainda, normalmente ele é titular, ele tem uma varia um pouco. O Hennessy, que é o goleiro que foi expulso hoje, também joga na Inglaterra. É um bom goleiro, Então, assim, o País de Gales, quando tu vai analisar o papel, ele tem, assim, jogadores que tu fala assim, pô, esse time pode ser que chegue. Até porque o grupo não é um grupo difícil. A Inglaterra é a favorita do grupo, mas vamos lá. Estados Unidos também não tá jogando essa bola. Não, mas jogou bem hoje contra a Não, Inglaterra. ele pressionou mais que a Inglaterra, mas a dificuldade que a gente comentou na primeira rodada tá aqui de novo. Os Estados Unidos tem uma dificuldade tremenda em finalizar, cara. É impressionante. Ele cria a jogada, o futebol até e eu odeio esse termo, o último terço do campo, ele é muito bom. Mas chegou na área de meter pra dentro, botar na caixinha, não consegue, cara. É uma dificuldade absurda que os Estados Unidos têm. E aí o jogo de País de Gales e Irã foi basicamente isso. No final do jogo, o goleiro é expulso, né? Teve um lançamento no apagar das luzes. O lançamento foi pro Taremi, né? Ele ganha da dividida com o goleiro. E o juiz não ia expulsar. Não. Ele só ia dar cartão amarelo naquele lance. O VAR chamou, ele trocou, tirou o amarelo, botou o vermelho. E eu achei um absurdo, porque se não é o goleiro ali, o Taremi faz o gol. Exatamente. E o Irã que tem 2 jogadores, assim... Mas já temos 2 lances nessa Copa de último jogador sofrendo falta, que pela regra deveria ser vermelho, que não teve. E aí tem 2 atacantes que muito interessante, né? Que o Sardar Moon, que joga no Bayer Leverkusen, e o próprio Taremi, que tá fazendo mais uma temporada muito boa no Porto, lá em Portugal. Pessoal de Portugal que adora a gente, um abraço. Exatamente. E aí eu acho que ele tem um ataque muito bom, mas eu acho que ele tem uma defesa um pouco mais fraca, um meio campo mais fraco, né? Eu esperava até que o Yahan Bakashi fosse titular,
mais vezes no primeiro jogo ele nem jogou. Então, assim, o Irã, ele acabou que o seu poderio ofensivo deu certo. O primeiro gol foi um chute de fora da área. Bonito gol. E o segundo gol foi um contra-ataque já, porque o Canadá, o país de Gales ainda tentou, né, alguma coisa, mas num contra-ataque. Engraçado, o primeiro gol saiu faltando 1 minuto pra terminar o jogo. Já nos acréscimos. Porque deram 9 minutos de acréscimo. Ele saiu no minuto 8 do acréscimo. E o outro gol já tava no minuto 10 do acréscimo, porque depois do primeiro gol do Irã, todo mundo invadiu o campo. Teve uma comissão técnica, aí teve uma pausa, o juiz deu assim, mais 2. O resultado não muda muito pro Irã. O Irã tem que desfazer um déficit de saldo de gol muito grande. Mas assim, são poucos juízes que dão esse intervalo grande. Tanto que hoje, por exemplo, eu acho que foi no Equador e Holanda que teve uma falta nos acréscimos que, cara, o atendimento, a falta, demorou mais de 1 minuto e meio e o juiz não adicionou nada no acréscimo, cara. Então, assim, teve sorte do Irã pra diminuir, porque o Irã com 3 pontos, ele vai vivo pra última rodada. Aí, como já a gente vai voltar pro grupo, porque o próximo jogo é 10 horas, foi o de Catar e Senegal, que Catar fez o primeiro gol na Copa, né? Sim. E talvez perdeu de 3-1 pra Senegal e provavelmente vai ser a pior campanha de um... Porque matematicamente o Catar já está desclassificado. Mas, na verdade, ele já é o pior, porque quem tinha sido pior antes era a África do Sul. 4 pontos. Exato. Então, o Catar não chega nem em 4 pontos. Ele já é oficialmente o pior mandante de uma Copa do Mundo. E o futebol é horrível, né? Ele só Muito. tá nessa Copa Trocaram o do Mundo. goleiro, deu uma melhorada. Melhorar assim, em relação ao primeiro jogo, foi horroroso. Não, Mas, foi assim, um futebol bom. Ele só tá na Copa porque ele é sede. Sim. Senão provavelmente não estaria. Não se E aí classificaria. Senegal abre o placar com o Odiá com uma falha tremenda, mas antes disso teve um pênalti claríssimo no Afif no jogo do Catar. Que não foi marcado. Não foi marcado, não foi revisado. O VAR não chamou. Eu achei um e absurdo. foi um pênalti claríssimo. Sim. Né? Aí logo após o Senegal abre o placar com o Diá, que foi uma falha absurda do zagueiro também. Sim. A bola vem pra ele, tenta chutar, ele fura, a bola bate nele e sobra certinho pro centroavante fazer o gol. O Senegal faz 1-0. E o Senegal faz 2-0 no primeiro tempo ainda? Sim. E aí, no Qual segundo... foi aquele? Qual foi o gol, o segundo gol? Eu não Lembra lembro. De cabeça eu não lembro. Mas assim, o importante é que quando o Senegal abre 2-0, tu pensa, ok, esse jogo acabou. Acabou. E aí o Catar não. faz 2-1. O segundo gol foi no início do segundo tempo. É. Logo de cabeça com o Deidu. E aí o Catar faz 2-1. E o Catar ganha um gás com esse gol. Ele começa a pressionar. Só que Mas logo depois... ele é uma seleção limitada também. E quando o Senegal faz 3-1, aí acabou o jogo. Aí não teve mais jogo. o Catar se sentiu abatido, sabe? Acho que o primeiro gol ele achou, não, dá pra empatar. E eu acho que até o Catar queria empatar. Eu acho que o Catar nem sonhou com a vitória ali. Mas o terceiro gol jogou uma pá de cal em cima. E elimina o acabou com esse jogo. Catar e deixa Senegal com a possibilidade para a última rodada. Exatamente. E aí o jogo das 1h da tarde foi Holanda e Equador, que foi um jogo horroroso. Prometeu muito e não entregou nada. Eu queria dizer uma coisa. A gente tem uma crítica muito grande dizendo que os times europeus são mais preparados para uma Copa do Mundo. Mas a gente tem que dar parabéns para a Copa do Mundo que o Equador veio fazendo. O Equador, ele literalmente jogou muita bola hoje contra a Holanda. Infelizmente não conseguiu o resultado. Diria que botou a Holanda na roda depois do segundo tempo. Porque a Holanda parece que não tem meio campo. E o Equador, o Caicedo, que é um jogador do Brighton, que eu adoro, eu comecei a adorar ele demais. Ele joga muito. Enquanto o Graham Potter tava no Brighton ainda, ele apostou nesse jogador, ele ficou lá, né? Ele, inclusive tentou levar ele pro Chelsea, inclusive. Sim. E aí ia cair bem no Chelsea. E é porque o Kanté tá batido, né? Sim. E aí ele ficou no Brighton e é o titular absoluto na seleção do Equador, é o motorzinho do meio campo. Sim. E o Ener Valencia também, que é um jogador já um pouco mais, deve ser os 32, 33, e tá jogando muita bola, artilheiro da Copa do Mundo com 3 gols, com um de hoje. A Holanda, e tem 5 gols em Copas do Mundo. 5 ou 6. E a Holanda abriu o placar com o Gakpo no comecinho, 4, 5 minutos de jogo. Eu acho que a Holanda achou esse gol. Foi um chute de fora da área, né? O goleiro tava meio mal posicionado também. A Holanda achou esse gol e essa foi a sorte da Holanda, porque o Equador tem um gol ainda no primeiro tempo que é anulado porque o jogador interferiu na jogada. Eu entendi aquele gol, porque assim, o goleiro não viu a bola pro goleiro... Sim. Então atrapalhou, porque o goleiro continua a trajetória da bola. Ele não vê que ela vem pro lado esquerdo, ele pula pro direito. E na hora que o Estupiñán desvia, ele acaba não conseguindo ver a bola e o... Mas aí, nesse ponto, já no final do primeiro tempo, o Equador já jogava melhor que a Holanda. Já tinha dominado o jogo. Exato. O segundo tempo, não existe Holanda. Não existe Holanda, cara.
destacar o Estupinhan também, que é o lateral esquerdo que fez Ia esse gol que falar tava No segundo impedido. tempo, todas as jogadas passam pelo Ele é um Estupinhan, cara. excelente jogador Todas. que também tá no Brighton, né? Ele veio do time da Espanha, foi uma contratação do Graham Potter também. E ele é o titular hoje no Brighton, que tá fazendo uma excelente campanha na Premier Sim, League, né? caiu um pouco depois que o Graham Potter saiu, né? Mas é normal, né? Sim. Daquela... A gente já comentou isso, né? Os times menores europeus prezam pela tática. É que a gente está acostumado no Brasil de ter muito talento e técnicos que são agregadores de grupo. Na Europa se tem uma escola de treinadores que são táticos. Então você consegue tirar o melhor desses caras. E aí o Equador, infelizmente, não conseguiu a virada. O gol do Equador foi do Pressionou Ener Valencia, muito, inclusive. pressionou. Foi finalização do Estupinhan, que o goleiro salvou. E aí o Ener Valencia vem... A gente já contou, eu já contei aqui sobre a história do goleiro da Holanda? Ele jogou pela primeira vez como titular. Eu vou contar a história dele, é completa, assim. Ele começou no time... Completa não, que eu não vou lembrar os detalhes, né? Sim. Mas eu vou dar só um parâmetrozinho, assim. Ele começou a jogar naquele... É um time que tem cheio de coraçãozinho na Holanda, que é uma uniforme branco e azul listrado, tipo do Paysandu, só que tem uns coraçãozinhos pintados vermelho. É um time que começa com H que eu não sei pronunciar. É bonito esse uniforme, inclusive, é legal. E aí ele começou nesse time como terceiro goleiro, veio da base, na verdade, e aí ele foi emprestado de novo, fazendo temporadas horríveis. E aí quando chegou em 2021, ele decidiu que ele ia parar de jogar. Caramba. Ele ficou o ano de 2021 quase inteiro sem jogar. Quando foi no final de 2021, ele assinou com o time da quarta divisão, da segunda divisão da Holanda. Ele teve destaque, voltou para esse time dele, foi titular. Sim. E vinha fazer uma temporada sensacional no campeonato holandês e o Van Gaal chamou. O Van Gaal tem essa E ele já tinha decidido que ia parar de jogar futebol. E ele não é ruim, é um bom Não, goleiro. um bom goleiro. Um bom O pessoal fala que ele errou na finalização do Estupinhan, mas a bola foi muito forte, estava muito perto, então ele rebateu pra onde dava. A questão é que a zaga não tava lá pra fazer a cobertura. E essa Holanda chegando numas oitavas, esse cara sai com um contrato Aí eu bom, não entendi provavelmente. por que o De Vries e o De Ligt são banco na Holanda. O Van Gaal também é meio maluco, né? Ele mudou o meio campo quase todo. E não deu jeito. Porque ele botou o Klaassen, que foi o que fez o segundo gol no primeiro jogo contra o Senegal, como titular. Ele deixou o Gakpo do lado do Bergwijn no ataque, tirou o Jansen. O Gakpo, que às vezes, muitas vezes tinha que jogar sozinho. E o Gakpo, na verdade, ele nem joga naquela função. Exato. Ele é um meio aberto. E ele foi o que mais fez no segundo... Na verdade, pouco que a Holanda produziu no segundo tempo, passava pelo Gakpo. Na verdade, eu acho que no primeiro jogo o De Jong jogou muito também, mas o Gakpo foi a grande estrela do primeiro jogo. E no segundo jogo, eu diria que ele foi o único jogador bom, que eu acho que até o Van Dijk tava meio, parece que ficando na cobertura, com medo. O Van Dijk, no primeiro tempo, ele teve umas boas tiradas, assim, de ver a cobertura, de segurar. Tem um lance que o Equador chega muito perto de uma sobra, e o Van Dijk, ele sai da marcação dele pra impedir o chute, porque ele percebeu que ia sobrar ali. Então ele tem essa visão de jogo. Mas não tem como o zagueiro ser o herói quando o time não joga bem, né? Pois é, finalizando aquele meu pensamento, tipo assim, a gente vê muita crítica, assim, sobre os times sul-americanos, né? Sim. Mas eu acho que tirando o Argentina e o Uruguai, que teve aquele jogo mais ou menos de estreia, mas tem que dar... Estreia é sempre muito mais difícil, né? E eu acho que os times sul-americanos, eles não devem muito não para o clube europeu. Foi metade, né? Porque temos 4 times sul-americanos, metade jogou bem, metade... Assim, eu diria que quem decepcionou foi só a Argentina. O Uruguai foi abaixo do esperado, mas não foi uma decepção. O problema do Uruguai é que não botaram a Arrascaeta pra jogar. Exatamente, eu concordo. Né? E aí o grupo ficou assim, né? Com a Holanda com 4 pontos. Sim. Né? Com saldo de 2. O Equador também com 4 pontos, com saldo de 2 também. Porque o empate, né? Os dois estão com 3 gols pró e 1 sofrido. E aí Senegal vem com 3 pontos. E a última rodada é Senegal e Equador para decidir a vaga. Esse jogo... Porque assim, na última rodada, os jogos são no mesmo horário para não ter combinação de resultado. Mas assim, se você tiver que optar, na terça-feira, dia 29, assista Equador e Senegal. Porque a Holanda, ela vai com o time já desqualificado, um time muito fraco. A Holanda deve sim sair e ela vai querer encher o Catar para caso o Equador ganhar no saldo de gols. Então assim, Senegal tá vivo. Os dois vão vir pra cima do outro. Eu acho que o Equador apresentou um futebol muito melhor até aqui do que o próprio Senegal. Concordo. Né? Concordo. Por mais que o Senegal tenha ganho 3-1 do Catar, infelizmente o Catar não é parâmetro para esse grupo. Sim. Equador ganhou de 2-0, jogando sem recorrer risco. E no segundo tempo só deixou a bola pro Catar. E já Senegal
sofreu muita pressão Sim. do Catar. Muito. Então eu O acho que o Catar só Equador... desiste no terceiro gol. Eu acho que o Equador, inclusive, é favorito para passar nessa vaga aí. E o último jogo da rodada, que a gente ainda não tinha comentado aqui, é simplesmente Inglaterra e Estados Unidos. Pior jogo do dia, Pior tranquilamente. jogo do dia, tranquilamente. É difícil até ter... Eu tô tentando pautar aqui o que comentar desse jogo. Cara, o que eu vou pautar é, a Inglaterra em algum momento me pareceu que desistiu do jogo. Mano, o Harry Kane pegou uma bola, ele deu um giro, eu até brinquei que parece um navio fazendo curva. Numa velocidade que não existe. Cara, o Harry Kane, o cara que todo mundo espera que faça gol. Logo nisso, não, ele tava querendo dar voleio da bicicleta e tentando. Só que teve um ponto que me pareceu que a Inglaterra olhou. Gente, não vamos ganhar esse jogo, né? Então E aí deixa. os Estados Unidos tentou muito, inclusive. Voltou a Inglaterra na roda em um certo Jogou ponto. pra cima, tentou, finalizou. Mas, inclusive, teve bola na trave do Pulisic, Sim. né? Então, assim, eu acho que os Estados Unidos até merecia a vitória nesse jogo do que a Inglaterra. Sim. O Pickford ficou puto uma hora. Tem uma hora que o Pickford para e ele vira pra zaga. Eles tomaram uns 3, 4 ataques seguidos e vira, gente, o que tá acontecendo? Assim, tu vê quem tá falando pros zagueiros, não pode acontecer. Sabe, tanto que a torcida dos Estados Unidos, que é horrorosa, eu queria deixar bem claro, toda vez que USA! e eles USA! estão nessa porra de querer fazer política, de dizer que é soccer. It's called soccer! E aí eles fazem um jogo desse, eles acham que eles estão abafando. Então eu torço contra os Estados Unidos sempre que eu posso. Mas assim, a Inglaterra não fez nada, cara. Nada. Nem no primeiro tempo, em que o jogo estava mais igual, a Inglaterra foi minimamente satisfatória. Só que aí eu vejo, os Estados Unidos comemorou esse empate, foi pra 2 pontos. Só que o Irã ganhou de manhã. O Irã tá com 3, é o segundo do grupo. E o Irã pega os Estados Unidos jogando por um empate, porque essa seleção de Gales não vai ganhar da Inglaterra, mas nem amarrado, cara. É, ela ia ter que ganhar de uns 7-0, 4-0, se eu não me engano. É. 4-0 ela ia ter que ganhar da Inglaterra, no mínimo. Na verdade, se ela ganhar da Inglaterra, que ela vai pra 4, se o Irã empatar, ela passa. Porque o Irã tá empatado em saldo de gol com ela. Então qualquer resultado positivo pra ela passa o Irã. Mas ela tem que ganhar e depender de resultado. Esse que é o lance. País de Gales depende de resultado. Os Estados Unidos, se ganhar, não depende de resultado. Mas é mais um grupo que a última rodada vai ser legal de ver. Sim, grupos A e B até agora vão ser decididos só na última rodada, que é E não tem interessantíssimo. ninguém classificado ainda. Não, só desclassificado que é o Catar. É só desclassificado que é o Catar. Porque ali no outro grupo, no grupo A, a Holanda pode classificar, Equador pode classificar, Senegal pode classificar. Né? Então, assim, é muito difícil a vida do País de Gales aí nessa última rodada. Sim. Eu acho que é o mais difícil. Porque de Equador e Senegal, qualquer um pode passar. Sim. Até Inclusive, acho que vai passar Inglaterra e Irã. Acho que vai passar. o Irã pega os Estados Unidos, né? E já tem uma rivalidade aí política, né? A gente sabe E que aí, o iraniano não gosta de estadunidense. O Irã, se ele empatar, ele passa. Exatamente. Porque a gente já tá contando com a derrota do País de Gales. Mas mesmo assim, mesmo que empate... Não, o País de Gales vai pra 2. Não tem nada. E aí, pra gente finalizar o vídeo de hoje, vamos dar os palpites de amanhã? Vamos lá. O dia 7 começa... da manhã com Polônia- Tunísia e Austrália. Ah, é 7 da manhã, desculpa. Tu Tunísia... vai acordar pra ver esse jogo? Sábado de manhã? Infelizmente eu vou. A gente só vai acordar por conta de vocês. Inclusive, Ok. eu acho que a gente tem que tirar uma selfie, nós dois, e postar no feed falando acordando pra ver o Acordamos jogo. pra ver o jogo. Ou eu não vou postar a minha cara, vou postar uma foto de na televisão. Sim, é melhor, né? É melhor, né? Aquela cara amassada. Aí marca cabelo o Pokémon bagunçado. demais, Sim, compartilha sim. lá, né? Então, é isso. Então, assim, eu acho que a Tunísia passa da Austrália. Aí é 0-0 ou 1-1. Mas eu acho que a Tunísia ganha porque a Tunísia apresentou um futebol melhor e mais brigado que a Austrália, que foi um futebol meio sem vontade no primeiro A Austrália, infelizmente, ela não tá como não tem mais o Cahill. E eu acho que ela vai ser a última do grupo. Já tá em último do grupo, mas eu acho que isso vai se manter. Mas assim, eu acho que ali, Tunísia e Austrália, tá no nível que qualquer um pode ganhar. Pode, mas pela primeira rodada, eu acho que a Tunísia apresentou mais vontade mas que a a Tunísia Austrália. pegou o Brasil nesses amistosos agora no final, né? E, enfim. Mas tu acha que a Austrália não tomava um desse Tomava também, né? Mas é isso, é um jogo assim que é difícil até de opinar. Eu vou aí no menos 2 gols e meio. Tá. Então tu vai no 1-1. Eu vou no 1-1 ou 0-0. Eu vou no 1-0 pra Tunísia. 1-0 pra Tunísia. Jogo das 10. Polônia e Arábia Saudita. Eu vou te dizer que a Polônia jogou um futebol horroroso com o México. Mas ela vai ter que ganhar da Arábia Saudita de qualquer jeito. Assim, Vai ter que jogar desesperada. Material humano, a gente tem. sabe que a Polônia tem um material muito melhor que a Arábia Saudita. Mas eu acho que faltou o Paulo Souza pra essa Polônia poder... Só que é o seguinte, né? Eu mostrei agora pro Robertinho antes da gente gravar o vídeo do técnico da Arábia Saudita no intervalo. Motivou muito, né? O Hermé, que é um francês. E né? aí ele chega pros caras e fala assim, porra, o Messi pega a bola no meio campo
tu é o primeiro homem, tu é mais próximo dele, mas tu tá na linha de zaga. Tu vai deixar o Messi pensar? Não, você vai encostar nele. Sim. Só que ele não tava falando assim como eu tô falando aqui. Não, ele tava num nível de... Foi assim, foi uma... Não é preleção, porque é já no intervalo, mas assim, é um discurso que você percebe que motiva o que ele fala. Eles estão jogando relaxados, ou seja, a leitura de jogo dele foi muito correta. Foi muito correta. Então eu acho que, para um jogo com a Polônia, que tem mais material humano, mas taticamente é fraca, eu acho que isso pode ser um diferencial para a Arábia Saudita ganhar da Polônia, sim. Só que assim, Lewandowski, né? Mas não joga bem em Copa, né? Mas só que uma bola na área, ele vai subir, faz um gol, uma raspada, segura uma bola, ajeita pra alguém chegar batendo. Porque assim, Polônia tem jogadores bons, né? E, tipo, ela tem uns Zielinski, tem o próprio Lewandowski, o Milik tá no banco. Eu acho que, inclusive, pra esse jogo contra a Arábia Saudita, ele vai ter que botar 2 atacantes, eu acho que ele vai botar 2 centroavantes, porque o Lewandowski ficou muito sozinho. Mas a gente comentou aqui no primeiro jogo da Polônia que foi horrível, o time que não tem treinamento nenhum, né? O cara pegava lá atrás e chutão pra frente pra ver o que acontecia. Sim. Então a Polônia meio que foi nesse ritmo aí, ficou no empate com o México, 0-0, horrível. E um México que não conseguiu criar muitas oportunidades também. Que pega a Argentina às 16 horas, mas França e Dinamarca no outro grupo. Não, palpite Polônia e a Arábia 2-1 para a Arábia Saudita. Eu vou no 1-0 Polônia. Certo. A gente tá divergindo bastante hoje. Graças a Deus. E Democracia. É verdade. À 1h, França e Dinamarca, eu acho que a França vai amassar a Dinamarca. Olha, a Dinamarca ganhou 2 vezes da França esse ano. Sim, uma Copa do Mundo. Mas assim, eu Mas acho que vai ser um amassar jogo duro. futebolisticamente, eu não acho que vai ser uma goleada. Tá. Eu acho que vai ser 2-0 pra França. Tu tá dizendo que a França vai ganhar e vai ser amassada? Não, ela vai amassar. A França vai a amassar. França Eu vou ficar no empate aí. Empate? Vou Quanto? no 1-1. 1-1. Justo. Dinamarca pra tem material humano. Tem. E ela já demonstrou que a França não é esse bicho 7 cabeças pra ela. E aí o grande jogo do dia para o brasileiro. Argentina e México. A Argentina vai vir com sangue no olho. Eu acho que ela vai fazer várias mudanças, inclusive não saiu a escalação ainda, nem o treinamento do técnico argentino. Mas eu gostaria de levantar um ponto aqui. Eu acho que a Argentina vai vir tanto na vontade que ela tem que evitar, porque ela se abre muito, tomar um gol. Se a Argentina tomar um gol, logo o México abrir 1-0, eu acho que ela vai sentir. No jogo com a Arábia Saudita foi assim, quando tomou um empate ficou perdido em campo. Assim, o grupo tá com a Arábia Saudita com 3, Polônia e México com 1 e a Argentina com 0. O que eu acho que vai acontecer nesse grupo? A Polônia ganha, vai para 4 pontos, assume a liderança. E a Argentina ganha do México de 3-0 e fica em terceiro lugar. E aí, porque, assim, vai na ser minha Argentina cabeça... e Polônia de rodada, né? Na minha cabeça, eu lembro que a Copa do Mundo não era definida com o desempate como confronto direto. Mas hoje eu vi um comentário no Sport TV que confronto direto que define o desempate. Ah, mudaram? Foi? Pois pra mim era saldo de na gol. minha cabeça sempre foi saldo de gol. Porque a Argentina ela tem que pensar nos gols também agora. Não adianta ela fazer 1-0 se segurar. Direto, com só jogo de ida, não faz sentido nenhum. Tudo bem na Champions League tem ida e volta, né? Exato, não faz sentido nenhum. Mas eu vou chutar aqui, na ressalva que eu fiz, 3-0 pra Argentina. Eu também, 3-0. Concordamos. Mas aí... É um risco, né? O futebol, tipo, ele não é racional, é por isso que a gente ama esse esporte. É por isso que ele é a maior invenção do homem. E aí não é racional, mas como brasileiro eu queria 1-0 pro Mexiquinho. Ia ser bom, né? E como brasileiro. Sim, ia eliminar matematicamente provável a Argentina. Aí eu queria dar 2 notícias pra gente terminar. Sim. Uma é que talvez o Neymar não jogue mais a Copa do Mundo. Mas a Copa, né? Que a notícia atual é que não joga a fase de grupos. Mas existe esse rumor. Existe esse rumor, né? Que talvez não jogue a Copa do Mundo. Saiu essa informação, inclusive, na Casa TV, né? Exato. E a outra informação é que o Dorival não vai assinar, não vai renovar com o Flamengo, não é mais técnico do Flamengo. Flamengo. Atrás do Vitor Pereira. Na verdade, ele descobriu que teve esse... E aí ele ficou chateado e... Falou, se não é pra eu estar aqui, eu vou embora, agradeceu. Mas tem gente já que diz que tem outro rumor, que é porque o Dorival vai subir a seleção. Tem esse... E eu acho que ele não vai assinar com ninguém nesse momento, porque ele tá... E já tem pessoas de dentro falando que, de fato, ele foi procurado pela CBF. Ele não é técnico de seleção brasileira. Também acho que não. Mas... Pra quem quiser ver esse e muito mais conteúdo de futebol que tem todo dia de jogo durante a Copa do Mundo,
A gente vai ficar triste quando chegar naquela parte das oitavas, que Vai. pula um dia. Cara, né? quando terminar as oitavas, vou pular 2 dias pras quartas. Pois é. 2 dias sem jogo, eu tô mal acostumado com isso. Triste, triste. Mas a gente tá aqui todo dia no YouTube, que tem dia de jogo, nas nossas redes sociais de cada aqui embaixo, em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer. E amanhã, na hora que... Calma aí, porra. Ah, perdão. Amanhã, na hora que a gente estiver vendo a Argentina, a gente vai fazer uma live no TikTok reagindo ao jogo. Exatamente. Então, confere aí. Abraço, rapaziada. Valeu.